Tuesday, Bloody Tuesday, terça-feira sangrenta da Microsoft, a segunda de todo mês. E eu estou aqui no compromisso com vocês, trazendo as novidades. Mais de 400 falhas e 3 Zero Day. Patch de segurança mensal de agosto da Microsoft está no ar. Parece que diminuiu um pouco, lembra mês passado? 500 e poucos. Sem contar que daqui a pouco vem o eclipse caótico, baixar a calça dos caras em público. É uma confusão que tá rolando há muito tempo. Se tiver novidades, eu trago. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá uma correria danada, não tive tempo de procurar lá o eclipse caótico. Vamos focar nessas 400, que já é mais que suficiente. Porém, no The Hacker News, 398. Não vamos brigar por essa mixaria, né? É verdade. Eu vou ver trechos importantes da Blip e um pouquinho também aqui na The Hacker News. Cada uma detalha um pouco e complementar com outras documentações, porque tem bagunça sendo explorada nesse momento. As outras também tava, às vezes ninguém sabe. Bom, aí agora você me calou. Lembrando, quem é membro do canal, no Discord, mando todos os links. E os infográficos em alta resolução. E hoje, eles ficaram especiais. Que eu tô cansado de ficar falando alguns termos e ninguém entende. Então tá tudo desenhadinho. Tá muito lúdico. Vamos lá. Hoje é terça-feira. Essa notícia é de ontem, porque hoje é quarta-feira, né? Eu tô sempre trazendo um dia depois. Inclusive, atualiza seu sistema operacional, o seu e da sua empresa, com aquelas práticas que eu sempre falo. Tá no trampo? Faz em ambiente de teste e depois manda pra galera. Você em casa, faz backup antes. Vai lá nos meses anteriores, porque as notícias continuam sendo atuais, são atemporais. Eu sempre tô passando dicas importantes. Então, em agosto de 2026, chegam atualizações para corrigir um monte de bagunças, incluindo uma que está sendo explorada ativamente e mais duas Zero Day. A atualização desta terça corrige 42 vulnerabilidades críticas, das quais 37 são de execução remota de código. Isso é muito importante e preocupante. Execução remota de código, e às vezes não tem nem o que você fazer, vai sempre cair no crítico. Fica sussa que eu vou abrir um infográfico para acabar com essa confusão de Zero Day, CVE, CWE, CVSS e várias outras que eu tô sempre falando de vulnerabilidade. Vai ficar agora explicadinho para você não ficar mais confuso. Vou mostrar esse infográfico introdutório, volto para a notícia e depois a gente mostra os infográficos dedicados a essa confusão. Lembrando que no dicionário de siglas no canal principal também virão vídeos específicos para essas siglas marotas. Vamos para um aproximado. 176 vulnerabilidades de elevação a privilégios, 11 de ultrapassar os recursos de segurança, 110 de execução remota de código, 86 de divulgação de informações, 12 de negação de serviço e mais 21 de spoofing, que é ficar se passando por um safado, explicando de maneira simples. Aqui está um ponto que pode ajudar a entender esse desvio de quantidade, né, de bagunças. Quando o Blip Computer publica atualizações da terça-feira de patch da Microsoft, eles consideram só o que foi publicado no dia. De qualquer forma, eles aumentaram duas, ou o The Hacker News diminuiu. Cada um tem uma fonte, né? Mas devia ser mais claro. Portanto, o número de falhas não inclui bagunças no Mariner, Microsoft Teams, Azure, Microsoft Entra, Office e Power Apps que foram corrigidas no início do mês. Exatamente. Então você tem muito mais, sem contar as bagunças do Chrome, que vai para o Microsoft Edge. Nem tudo sai, né? Nesse calhamaço. Tem falhas que não fica esperando um mês para sair, né? Como eu disse no mês passado, e já era previsível, a gente está vendo isso em tudo que é sistema, a Microsoft alertou que haverá um aumento, pois começou a usar um sistema de descoberta baseado em Skynet. Realmente, nesses meses aí, muita coisa vai ser descoberta e corrigida. O problema é que a gente tá ficando maluco no mundo corporativo. Eu não consigo mais. É toda noite, todo final de semana. Hoje foi Microsoft. E não tem fanboy, né? Eu não posso falar, eu gosto de Microsoft, só vai ter Microsoft. Não. Teve um monte de Linux. O Linux também teve uma outra. Não tive tempo de falar de, 19 anos, recentemente aí. Mais uma. Aí atualiza kernel. Aí depois que você atualiza os Linux, aí você atualiza o Windows. Esses serviços que também passaram aqui, a maioria é em nuvem. Então a gente não tem que fazer muito que
é feito no lado dos caras. Mas mesmo assim, tem outros que a gente tem que fazer. Nesse mês, vou descer um pouquinho, só para vocês analisarem. Fora a Microsoft, tem Adobe, porque nos servidores tem um monte de aplicativo. Então não adianta só proteger o SEO se um desses aplicativos pode virar um vetor de ataque. E o que tem de solução da Adobe no mundo corporativo não está no gibi. Os links de todas com detalhes vão estar lá no Discord. Então, ó, Cisco, que é ferramenta de rede, segurança, firewall, enfim. Também um monte de bagunça, ó. Metabase, Enable, SAP, TP-Link e VMware. VMware também teve outras criticaça, que aí ia ferrar com milhares de máquinas num ambiente virtualizado. Eu também não tive tempo de lançar aqui no canal. Se você descer, tem todos os detalhes. Com a ICVS, você clica e vê qual é a baguncinha. E aí você consegue ver detalhes. Uma outra documentação complementar, e até onde deu a diferença ali, da quantidade de vulnerabilidades, é a Zero Day Initiative. É uma fonte boa. Aqui eles revisam. Tem também vídeo no YouTube dos caras e a explicação da Adobe para os patches desse mês e mais a Microsoft. Tá vendo que aqui eles falam 398? Eles detalham um pouquinho mais outras vulnerabilidades. A Blip Computer tá mais no Zero Day e a própria The Hacker News usa a Zero Day Initiative para fazer essa conta, tá bom? A Checkpoint também detalha a campanha de exploração de um Zero Day, que aí já não é mais teórico, isso está acontecendo. Tem até o detalhe, beleza? Então eu vou voltar para a Blip Computer, aqui eu vou focar nos 3 Zero Days, que está definido aqui, e depois eu vou para The Hacker News falar de 4 baguncinhas, porque no meio dessas centenas tem 4 falhas que não precisa da interação do usuário. Então vamos por partes. Antes disso, vamos ligar o modo lúdico para eu fazer uma explicação desses termos Nutelas, que sempre aparece e eu falo aqui. Como tem muita gente nova entrando no canal todos os dias, é por isso que eu repito sempre, tá, pessoal? Tem gente que reclama, eu já sei disso, aí você parece um disco arranhado. Ô, totó, todos os dias, graças a vocês, entram milhares, não são unidades, dezenas, nem centenas. Eu tenho as métricas, entram milhares de pessoas novas no canal. Então muitos não conhecem, muitos não são nem técnicos, estamos rompendo a bolha. Então eu tenho que ser repetitivo para falar do Discord, para falar dos links, porque toda hora me pedem link, toda hora perguntam se tem plano de membros, então eu tenho que ficar falando aqui. E muitos termos a galera não conhece, tá bom? Então é por isso. Não sejam chatões, eu falo rapidinho até. Obrigado de coração a todos os membros e a todo mundo que se inscreve, dá like e compartilha. Eu amo vocês. Vamos lá. Olha que lindo, esse fica louco, hein, mano? Que demais! Quando eu falo constantemente sobre Zero Day, CVE, CWE eu falo pouco, mas já que estamos aqui, né? CVSS eu falo muito e CWSS. As coisas fazem sentido quando estão desenhadas. Primeiro, o que dá bastante confusão. O que é um Zero Day? É um dia zero, né? É uma falha que ainda não tinha correção disponível quando ela começou a ser explorada e divulgada. Agora vamos exercitar o cerebelo e entender o contexto em vez de ficar decorando termos soltos. Porque se eu falar de Zero Day hoje da Microsoft, tecnicamente eles não são mais Zero Day. Porque sempre que eu falo já tem uma correção. Mas para eu falar, ele tem que ser divulgado. Aí eu falo, não é Zero Day, é vulnerabilidade. Vai se lascar, ô pedante. E o fato de ter uma correção hoje, então ele deixa de ser um Zero Day, vira 1 Day, 2 Day, 3 Day, às vezes 1000 Day e até se fudei. Por quê? O fato dele ser divulgado hoje não significa que ele foi explorado, mas também não significa que ele esteja sendo explorado há anos. Por quê? Às vezes a falha tem 10 anos, só que ninguém descobriu. Agora com a IA quântica, a gente está descobrindo brechas de séculos. Vamos fazer de conta que é um muro de um castelo, ó. Você pode ter um furo aqui, que há muito tempo a galera penetra, mas vamos dizer que ninguém sabia, porque é um lugar estranho no castelo, longe, que os vigia não vê, e cresceu um monte de vegetação aqui. Então poucas pessoas sabem, e quem é um adversário poderoso não tem interesse de divulgar isso aqui, porque muitas empresas têm programas de caça de recompensas. Você acha uma vulnerabilidade e divulga. Nesse meio tempo, continua sendo Zero Day. Para quem descobriu, não é mais Zero Day, porque ele sabe, e para a empresa também não. Para o mercado, continua sendo Zero Day, porque tá ali, sem divulgação. Então é só semântica. O ponto é, são falhas que são recentes
e que a galera não tem tempo hábil para corrigir. Só que a caça de recompensas é uma das formas. Por quê? Um grande adversário não precisa de dinheiro quando quem alimenta ele é o Estado-nação. Então ele tá cagando pro programa de recompensas. Então ele fica ali no modo camper e não fala pra ninguém. Aí depois de 1 ano, 2 meses, 2 dias, o Joãozinho rodando um scan lá ou qualquer máquina da Skynet, ele acha essa vulnerabilidade. Aí parece, nossa, ainda bem que ele achou. Aí o fabricante fala, não tem evidência desse zero day ter sido explorado. Ué, isso não significa nada. Por quê? Talvez pro fabricante isso foi descoberto esse mês. E como ele nem sabia que existia, como ele soube quem entrou ou quem saiu, se ele nem sabia do buraco? Às vezes, o espião da KGBesta já estava entrando e saindo e não contou para ninguém. Então, em resumo, zero day é isso. É uma falha que não teve tempo de ser tratada. É uma fraqueza no software, beleza? Por isso que é crítico, porque o fabricante não tem noção de quando, como e por quem foi explorado. É claro que existem exceções nesse processo, que é o caso da Microsoft com o Eclipse caótico, onde um indivíduo não tá nem aí para a Microsoft, não comunica, eles brigam e aí o cara lança no mercado. Aí o fabricante fica sabendo por uma rede pública. Aí é loucura, por quê? Ele lança para o mercado e aí o hackerzinho tem acesso para explorar, um hackerzinho de varejo, e o próprio fabricante tem pouco tempo para corrigir. Aí é loucura, porque até ele criar o patch de correção, alguém já explorou. Depois que foi publicado, você tem que corrigir o mais cedo possível. O que ferra é que eu tô no mercado corporativo há mais de 20 anos e tem ambientes com vulnerabilidades de 1000 days sem atualização. Loucura, né? E eu te garanto que tem muito mais invasão em ambiente gigantesco explorando vulnerabilidades antigas do que a Zero Day. É focar 99% de energia no que tem 1% de probabilidade de acontecer e 1% de energia no que tem 99% de probabilidade de acontecer. Esse é o mundo corporativo. A gente foca muito no Dom Quixote saindo na mão com um moinho de vento pensando que é dragão. Faça o básico. Dito isto, temos uma sigla que falamos muito, CVE, que é uma etiquetinha, é um registro para vulnerabilidades e exposições comuns. É apenas o número para você poder se situar. É uma base gigantesca de bagunça. Olha, só da Microsoft, 400 e pouca. Como você vai saber quem é quem, o que trata o quê, qual é a criticidade? É através dessa base. Você tem a sigla, o ano e o código. É uma identificação para você saber. Mas dessas 400 vulnerabilidades, eu tenho medidas e pesos diferentes. Como eu sei disso? Através do CVSS, que aí é uma base de pontuação. E por que eu preciso diferenciar? Pois quanto mais severa ela for, mais cedo eu tenho que tratar. Imagina um ambiente com milhares de máquinas versus centenas de vulnerabilidades. Você não consegue atender tudo ao mesmo tempo. Quando o fabricante divulga isso para o mundo, você tem que correr, né? Porém, tem atualização que ferra seu ambiente. Então, você tem que analisar qual você vai priorizar. Quanto mais crítico o ambiente e mais crítica for a vulnerabilidade e se estiver exposto para a internet, mais cedo você tem que tratar. Como funciona essa base? Ó? De 0 a 3, vamos colocar de 3,9, porque nem sempre é número fechado. Você tem 3,1, 3,2, vai crescendo. Mas, se está na casa do 3, é baixa. Do 4 até o 6,999999999, você vai para a média. Do 7 até o 8,99999, alta, aqui já é perigo. E do 9 até o 10, criticaça. Antigamente, não era comum você ver tantas vulnerabilidades de 10. Ano passado isso aumentou e esse ano eu já mostrei várias no canal. Aqui não tem boi, batãozão na cueca. Nem todo zero day é nota 10, tá? Tem que entender também, porque tem o contexto de exploração. É assim que eles calculam. Ah, dá para explorar remotamente? Precisa se autenticar? Tudo isso entra nessa conta. Então, desses 400 CVEs, eu vou priorizar os que são críticos, depois os altos, depois os médios e o baixo eu convivo ou não. Dependendo do ambiente, você faz controle compensatório até instalar. Outra, que não é tão falada, mas já que estamos aqui, vamos explicar, é o CWE. Diferente do nome que identifica, o CWE é a categoria, eu já apresentei algumas notícias aqui, que é mais voltada à programação ou à fraqueza
técnica, ela não aponta uma falha específica. Por exemplo, essa CVE é tal da tecnologia tal com a nota tal. O CWE é o tipo de problema que essa falha pode ter. Temos aqui uma analogia, ó. Se o CVE seria o acidente, o CWE é o tipo de defeito, a causa do acidente. Por exemplo, CVE, o carro bateu. CWE, o carro bateu porque acabou o freio. Com isso, temos o CWSS, ou seja, CVSS, a nota pro CVE. O CWSS é a pontuação para esse tipo de cagada, ou seja, uma forma de pontuar a gravidade de uma fraqueza dessa categoria. É menos famoso, né? Dificilmente você escuta isso nas notícias, mas meu papel é te trazer para o mundo corporativo e você deitar na gestão de vulnerabilidade da sua empresa. E imagina você chegando para trocar ideia com as outras áreas munido de conhecimento. Não tem como, né? Ninguém aguenta, É verdade. Para resumir, zero day, falha que não tem correção. Se eu for pagar de pedante, nenhum desses zero day que eu vou falar hoje é zero day porque já tem correção. Então eu nunca vou falar nada. Se você ver essa notícia amanhã, também não vai ser zero day. Nunca vai ser zero day. Porque a partir do momento que eu tô falando, né, deixou de ser zero day. Então não vai mexer o saco, hein? Modere o seu linguajar. CVE, a identificação. CWE, o tipo de vacilação. CVSS, a nota da gravidade da vulnerabilidade. E o CWSS, a nota da gravidade do tipo da fraqueza que gerou a vulnerabilidade. Loucura, né? Fixe isso quando você estiver lendo notícias. Essa é a jornada comum. A galera descobre a falha, às vezes de maneira organizada e combinada ou através de uma exploração satânica. Quando é organizado, eles têm tempo. Quando é satânico, eles correm atrás do rabo. Tempos depois, eles dão um nome, eles classificam o bagulho e estimam sua gravidade. Porém, essa gravidade é relativa, porque depende muito do ambiente. Uma vulnerabilidade média num ambiente exposto para a internet pode se tornar alta, principalmente se ele tem banco de dados ou outras vulnerabilidades. Uma vulnerabilidade crítica num ambiente totalmente fechado e apartado e controlado, e até sem acesso à internet pública, talvez não seja tão prioritária como uma alta nesse estilo. Entenderam? Dito isto, vamos para as notícias e depois a gente vem com o modo lúdico. Já merece o like, né? Agora você vai fixar esse conteúdo para sempre. Ninguém engana mais você. Você nem precisa assistir mais nenhum vídeo meu se você não quiser. Mas é mentira. Assiste sim, dá like e compartilha. Vamos para a primeira Zero Day. É essa que tem uma documentação da Checkpoint. É uma vulnerabilidade sendo explorada ativamente no driver de função auxiliar do Windows para WinSock. Um privilégio do sistema é um privilégio altíssimo, que quando o cara consegue, ele vai e faz bagunça. Total. É como ser root no Linux. É uma vulnerabilidade de user after free. Vai nas notícias anteriores, vai maratonando o bagulho. Não é sobre o dia, é sobre o conhecimento. Eu já expliquei de maneira lúdica o user after free, que é usar um recurso após sua liberação. Devia estar reservado, mas um bandidinho vai lá e se aproveita do bagulho. Tem infográfico lá no Discord antigo, inclusive, disso. Tem uma seção só de vulnerabilidades. Mas explicando de maneira simples, eles se aproveitam dessa vacilação para um bandidinho que nem tem acesso privilegiado subir no ambiente. Isso diz uma coisa, quando você entende o contexto. Se é uma vulnerabilidade de user after free, que também tem no Linux, o cara precisa ter acesso ao ambiente. Então, não é tão simples. Mas também já mostrei em outras notícias como é possível conseguir acesso local remotamente. Para não me deixar mentir sozinho, se liga. Um atacante autenticado localmente poderia executar um aplicativo especialmente desenvolvido em um sistema afetado para provocar uma condição de corrida, que é a execução, né? É uma condição de execução. A exploração bem-sucedida dessa bagunça poderia permitir que o atacante tivesse acesso ao sistema. E a interação do usuário não é necessária. Exatamente. Porém, precisaria de acesso local. Dá para acessar localmente de outras formas. Vou mostrar aqui. E tá tendo sucesso, inclusive. Não tá tão difícil, né? Ter uma credencialzinha marota, né? De ambiente corporativo na Dark Web. Os erros foram atribuídos pelos analistas Moshe Marelos e David Dricker, da Checkpoint. Então, tem o detalhe aqui. E tem toda a cadeia de infecção. Tá vendo que já vi aqui, ó, PDF com um executável, DLL, que é uma biblioteca maléfica rodando a bagunça. Ó o cavalinho de Troia. Não tem muito boi. Engenharia social. Em um relatório divulgado, recente, né, pela Checkpoint, ela afirma que a falha foi explorada, ó, em ataques de Zero Day pelos agentes de ameaças norte-coreanos conhecidos como Lazarus para implantar malware. Isso aqui é perigo.
apesar de não ser criticaça, como uma execução remota de código sem autenticação e nem acesso local, com engenharia social, depois de dentro do ambiente, ela fica maluca. Sucesso total pro bandidinho. Esse é um zero day que estava sendo explorado há quantos day? Eles descobriram agora, mas quanto tempo essa e outras? Porque mês passado eu mostrei 3 zero day. Ah, acabou, tô limpa, 500 atualizações. Esse mês mais 3 zero day. Mês retrasado, outro zero day. Todo dia um zero day. Ultimamente, sai esses que a Microsoft corrige, vem o eclipse caótico e divulga um, antes da Microsoft ter tempo de se defender. Teve alguns que os caras demoraram semanas para corrigir. E aí divulgaram na internet. O Lapsus não tem interesse que isso fique público. A IA tá ajudando. Só que nesse exato momento, tem um monte de bandidinho usando IA para descobrir outros. Isso vale pro Firefox, pro Chrome, pro Linux, pro VMware, qualquer um que você quiser aí. Esse ano, cara, tá muito difícil pra gente. Mas se liga, durante a intrusão, o agente de ameaça explorou a vulnerabilidade CVE 2026-68820 para implantar uma nova versão de um módulo satânico, que é um rootkit do modo kernel do Lazarus, disse a Checkpoint. Também expliquei num vídeo sobre maldades o que é o rootkit. E também tem vídeo antigo no canal sobre esse tipo de maldade. É um tipo de malware muito difícil de tirar e até de soluções detectarem. Você tem que ter soluções avançadas de proteção. Para variar, a Microsoft não divulgou detalhes de como as falhas foram exploradas. Loucura, né? Deixa eu ver qual é a nota dessa aqui. Provavelmente não vai ser 9 ou 10. Por quê? Precisa de acesso local. Entendeu qual é o rolê? O cara acessa seu ambiente e instala um rootkit satânico. Ó como vai ficar claro o que eu expliquei. Ó, a métrica do CVSS, a métrica base e a base temporal. Quem sabe fala antes. Olha o CWE que eu falei também, User After Free, entendeu? Quando eu tô falando de User After Free, eu tô falando CWE. Quando eu falo de CVE, eu tô falando do tipo de vulnerabilidade. Quando eu falo de CVSS, é a nota dela. Ficou claro, né? Você tem detalhe aqui também. Tem o vetor de ataque, a complexidade, o privilégio necessário, interação do usuário, tudo isso vai somando, não é tão simples, né? Aí os caras falam, esses caras de cibersegurança não sabem nada. Realmente, tem uns que não sabem, mas quem sabe estuda bastante, tá? Estuda muito. E engano seu achar que o cara que conhece Microsoft sabe menos que você, o fanboy de tela preta. Microsoft não é só Windows. Somado a isso, tem as métricas para base temporal. Todos os detalhes aqui. Só vou focar nessa aqui, senão eu fico maluco. Mas tá vendo como é muito louco? Você consegue ver em outras fontes também a CVE. Se você clicar nesse link, você vai pro detalhe do Mitre explicando o que é essa técnica. É outra fonte importantíssima para você entender o rolê por dentro. É cansativo, mas é apaixonante. Pelo menos para quem tem cerebelo. Eu sei que eu sou louco. É verdade. Então você tem essa base para te ajudar a formar documentações e portfólio, leitura diária, muito mais interessante do que vídeo curto no TikTok. Esse aqui é um menino. E também você consegue ver a fonte oficial da CVE. Claro que é a Microsoft que é responsável, ela reportou, mas cada fabricante tem uma forma de divulgar. Agora, a unificada é a própria base da CVE. E aí eles explicam direitinho, ó, você tem a nota, ó, 7, ó, é alta, né? Porém, dependendo do seu contexto, pode ser crítica. Tem o produto, o fabricante, tudo isso aqui, ó, um monte de bagunças, beleza? Vamos voltar para outra. Você tem mais uma de elevação de privilégios no serviço de perfil de usuários do Windows, onde a resolução inadequada de links antes do acesso do arquivo, outra bagunça é link também, né? Eu já mostrei várias desse recurso aqui na Microsoft, uma de décadas também sem correção, né? Essa é no serviço que cria seus perfis ali na hora de logar e permitia que um invasor autorizado eleve privilégios localmente. Também precisa de acesso local. Esse aqui é interessante, ó. Embora a Microsoft tenha atribuído a falha a um pesquisador anônimo, os detalhes correspondem a uma vulnerabilidade chamada Legacy Hive. Já falei aqui, divulgada pelo eclipse caótico no mês passado. Você vê que sujeira, eles estão tretando mesmo. O cara divulgou, mas ela tá falando que foi anônimo. Mês passado ela fez essa também, e o caótico falou que ia lançar um monte de merda e depois deu uma parada. Não sei. E eu, nas vozes que eu escuto, não afirmei nada, eu supus. Falei, pô, será que esses anônimos aqui ele tem a ver e por isso que ele deu uma diminuída? Será que eles fizeram as pazes? Não sei. Mas aí saiu vulnerabilidade e ele mostrou outras. Aqui, novamente, eles estão falando que tem um anônimo e aí, beleza. Até porque tem muito interesse nesse rolê. Vai sair
saber quem é quem, né? Eu mostrei essa Legacy Hive com detalhes aqui no canal, tá? E para finalizar, essa terceira de dia zero também é no serviço de perfil de usuário, onde se um invasor que esteja autenticado possuir credenciais de outra conta local, poderia executar um aplicativo especialmente desenvolvido para o registro. Mesma pegada do Legacy Hive também. Essas duas aí. Mas, cara, eu fiz isso mês passado, o Legacy Hive. Tá saindo agora. E o cara fez a POC pública. É muito louco, né, mano? Vamos agora para aquelas 4 do The Hacker News. As que eu tô mostrando aqui, de Zero Day, precisa de acesso ao ambiente. Essas são diferentes. As 4 falhas de execução remota de código não autenticadas são as que devem ser priorizadas em relação à vulnerabilidade explorada pelo driver. Tá vendo? Quem sabe fala antes. Tô falando. Também fazendo isso todo dia, o mínimo que eu tinha que saber era isso. Eu não sou foda. É que eu tô fingindo que eu sou. É verdade. Tudo depende do contexto. Claro que você não tem que ficar pensando entre 400 vulnerabilidades. Tem seu sistema de gestão de atualizações do ambiente? Faz tudo. Teste em ambientes controlados, porque pode ser que quebre. Já trouxe várias vezes que as atualizações ajudaram algumas pessoas, mas ferraram com outras, né? Então seja prudente. A diferença dessas meninas é que elas permitem que um bandidinho execute um código em um servidor sem a necessidade de uma conta. Essa é loucura. Temos a CVE 2026-62878, que é para o servidor de resolução de nomes do Windows, o DNS. É um estouro de buffer, já mostrei também várias vezes o que seria esse estouro de buffer, que forneceria acesso remoto, sem autenticação e sem interação do usuário. A Zero Day Initiative, que é onde está lá detalhado, descreve essa bagunça como vulnerável a worms, apesar da Microsoft classificar a exploração como menos provável. Mano, eu não vou ficar nessa treta de quem tem o pau menor. Atualiza o bagulho. A outra é para serviços de implantação do Windows. Uma falha remota através do tratamento do TFTP, Serviço de Transferência de Arquivos. O problema é que também não precisa de autenticação ou interação do usuário. Outra é no Microsoft Quick. O Quick é uma evolução de protocolos na internet para ter mais proteção, principalmente na hora da transferência de pacotes. Assim você tem uma criptografia mais forte sem deixar tão lento ou oneroso o processo. Eu explico lá nos vídeos das soluções de DNS no canal principal, tanto que você tem o DNS sobre HTTP, o DNS sobre TLS e agora você tem DNS sobre o Quick, que é a web se modernizando. Nesse caso, é um recurso que deveria te proteger, mas está servindo para te currar. Loucura, né? E para finalizar com chave de bosta, a outra é pro HPC-PEC. Essa tem uma pontuação 9.8, mas é classificada como importante em vez de crítica. De novo, tomei teu tomato, mas para ser justo, eles diminuem por quê? Porque isso não é instalado por padrão. Então, se tem na sua máquina esse recurso, é claro que ela é alta. Se não tem, aí não vai ser vulnerável. Por isso que é importante no hardening remover tudo que é serviço que é desnecessário, porque apesar de não ter vulnerabilidade hoje, ela pode sair a qualquer momento. E se sair, você não vai estar vulnerável, mesmo sem atualização, porque você não está usando o bagulho. Entendeu, Tototó? Em qualquer sistema. Esses caras de segurança é chato. Pedindo para desativar um serviço. Mas não tem nenhuma vulnerabilidade, pô. Ele tá limpo. Tô limpo. Tototó, mas não é sobre hoje. Você tá disposto a acordar 3 horas da manhã para atualizar um ambiente que podia estar desativado, que você nem usa? É sobre isso. Você acha que eu tenho prazer em ir numa reunião dizer para você como você tem que fazer seu trampo, seguindo o manual da ferramenta? Eu não tenho. Tendo que justificar isso aqui para você, sendo que você nem estuda direito, você só tá aí xingando muito no Twitter, você acha que é gostoso? Eu queria estar gastando esse tempo para criar outros vídeos no YouTube. Ter uma comunidade legal, fazer um churrasquinho de cachorro quente lá no calçadão, queria essas coisas. Dito isto, vamos pro modo lúdico, que eu já estou muito cansado. Tá na hora do almoço, tô com fome. Olha que demais! Que demais! Para resumir e você imprimir e colar na cara dos haters. Aí no seu trampo, põe de papel de parede, imprime em A3. 400 vulnerabilidades corrigidas. Temos aqui seu castelinho do Windows com um monte de rachadura. E aí chegou o caminhão de PET com placa de titânio para proteger esses buraquinhos Zero Day. Dá um rolê aí no seu castelo, vê se não tem uns buracos escondidos aí. Dessas 400, dia 0, às vezes 1000, um deles explorado ativamente, use isso na reunião. Seja membro do Discord que você vai pegar em alta resolução. Não quer? Volta no momento e tira um print antes de eu riscar tudo. Não tem crise. Além dessas, temos 4
críticas e centenas de outras correções. É claro que 400 falhas não significa que tem 400 ataques acontecendo. Na verdade, tem muito mais. Mentira! Porque agora tá aberto pro mundo e os cacuzinhos de varejo tá pegando todas essas fontes, analisando todos os CVS, CWS com detalhes e alimentando suas máquinas de bagunça quântica. Ele já tem com certeza uma base com um monte de credencial só esperando a hora. Depois de estar no ambiente sem privilégio, agora eles vão ficar root, rapidinho. O root do Windows é o administrator, eu sei, tá? É claro que um zero day, se fuder, não vai abrir a porta sozinho. Esses que eu tô explicando. Tem outros que sim. Imagina um zero day sem interação do usuário. Aí é apocalipse. Chama a polícia. Nesse caso, para entrar no castelo do tio Bill, o invasor tem que ter uma primeira abordagem, que pode ser um phishing com engenharia social, um software satânico, e aí alguém baixa, né, achando que vai se dar bem uma extensão marota, ou um joguinho, ou um filme pirata, qualquer coisa aí no seu home office, e você tem uma VPN para o ambiente corporativo, né? Você também pode querer trocar de trampo e usar a máquina do seu empregador para fazer uma entrevista de emprego com um norte-coreano. Por que eu tô falando isso aqui de falsa vaga de emprego? Não é à toa, meu pequeno tototó, porque o Lapsus e outros grupos fascínoras, principalmente da Coreia do Norte, estão tendo sucesso em explorar falhas no LinkedIn com recrutamentos falsos. Você acha que eu tô falando merda? Veja as notícias antigas. Tudo tem um motivo. Eles vão, te enganam, sabe que você trampa na empresa porque você dá tudo que é detalhe no LinkedIn, aí eles fingem que vão te chamar para um processo seletivo, te mandam um PDF maroto, aí você se lasca. Isso não significa que o cara vai chegar do nada no seu PC, mas é um adversário poderoso que te estudou, te enganou, te ludibriou, e aí ele vem no seu ambiente, com o seu usuário, que em teoria é limitado, aí o cara de segurança sabe, eu tenho uns ZTNA aqui. Que demais! Mas não sabe que o usuário dele, mesmo limitado, num ambiente vulnerável, o hackerzinho vem, sobe pela uma escada onde os vigilantes estão escondidos de modo camper, procurando sair do SOC e virar hacker em 3 meses com um cursinho de pseudo-influencer. Ele vem aqui por trás, faz as bagunças dele e some na neblina. Que loucura, né? É verdade. Além disso, lembre-se que tem aquelas duas do Eclipse Caótico, que a Microsoft diz que não é dele, diz que é de anônimo, que exploram outras bagunças no perfil do usuário. Elas são mais complexas, né? E não tem prova de exploração no mundo. Essa foi descoberta com os bagunceiros da Coreia do Norte. As outras duas ficaram só em semântica. O Eclipse Caótico foi lá e mostrou que tem como. Um pesquisador famosinho no mundo de bagunça, que é o Will Dorman, também confirmou, porém, até hoje ninguém sabe se alguém fez bagunça. O problema é que ficou um mês essa confusão aí, né? Bom, aí agora você me calou. Para finalizar, vamos para as categorias críticas, que apesar de não serem zero day, elas são altíssimas. O contexto que vai definir o risco. Por isso, meu pequeno tototó que quer crescer no ambiente de cybersecurity, para de estudar apenas bit e byte e vai estudar processo, principalmente gestão de risco. Entenda o negócio. Pro técnico pedante, ele só entende bit e byte, mas esquece que o que manda no mundo é sangue e suor. Quando você entende o negócio da sua corporação, fica muito mais fácil saber quais são os ativos que oferecem mais riscos. Na sua casa, atualize o bagulho, atualize o antivírus. Se possível, use um pago e não use um da Microsoft, né? Se não der, usa, né? Mas lembrando que eles têm falhas, e aí se explorou, tá pertinho, é uma camada adicional. Use senha forte e atualize com o Windows Update. Com certeza, ele tá pedindo, né? Fica postergando não. No ambiente corporativo, você tem que avaliar. Você tem DNS com essa versão exposta para a internet? Você tem o serviço de implantação? Atualiza. Tem servidor que oferece o recurso Quick? Tem o HPC PEC? Como não é padrão, talvez você não tenha. Deixa para depois. Ou atualiza tudo de uma vez, né? Nesse exato momento, se tiver exposto, o bagunceiro já tá na sua rede, mano. Essa é a nossa vida, tá ligado? Imagina como tá a nossa semana. E vou te falar, tem algumas no nosso ambiente que tá esperando aprovação, porque tem que atualizar e tem que botar. É triste. Isso é perigo demais. Perigo!
Por quê? O bandidinho não precisa de login, não precisa estar no seu ambiente, não precisa roubar credencial, não precisa clicar, só precisa rodar um script maroto, que talvez até um script kid já fez. O fato do barato estar no ar já abre seu bumbum pro mundo. É meter o Moonwalker em direção à piroca alada e chegar lá e fazer Então, atualiza e prioriza. Aproveita todo mês que você tá nessa jornada, e em vez de ficar reclamando, ai, minha empresa não tem gestão de ativos, ai, minha empresa não tem inventário, ficar só reclamando, todo mês você descobrir alguma coisa, pede ajuda para Skynet. Olha uma forma de você somar na corporação, em vez de ficar reclamando, vai lá, cria um Excel e vai colocando os ativos. Pega o servidor, a informação dele, vai montando lá. Deixa isso protegido com senha, no lugar criptografado, não vai colocar num lugar público, no SharePoint público, não seja burro. Aí pede ajuda para Skynet e vai montando um inventário do bagulho. E aí você vai colocando criticidade. Às vezes, numa reunião, você conversou com o responsável, ele fala, ó, isso aqui é importante, isso aqui não, isso aqui tem esse controle, isso aqui tem um file, isso não sei o quê. Vai colocando e vai colocando uma notinha. Você cria seu sistema de pontuação. Com isso, você vai saber e até mostrar pro seu gestor e divulgar isso. Uma reunião, sei lá, e falar, ó, pessoal, todo mês a gente tem sofrido com isso aqui. Eu criei uma matrix com servidores importantes e um peso. Por exemplo, uma vulnerabilidade alta nesse cara, a gente pode relevar um pouquinho porque ele está totalmente isolado. Essa aqui, apesar de não ser tão alta, a gente tem que se preocupar porque ele está exposto. Outro exemplo, ó, esse componente, ele vive dando bagunça. A gente não precisa dele, vamos remover. Aí no mês que vem, você não tem nem que se preocupar tanto. Vai criando essa cultura, essa conscientização. Assim você evolui. E se ninguém valorizar você nesse trampo, crie um portfólio, crie seus projetos num GitFuck. Eu vou falar sobre isso no vídeo da série Deitando no Trampo, para você alimentando um portfólio, não vai pôr dado da sua empresa, né? E se você não trampa em lugar nenhum, você já consegue fazer isso em ambientes virtualizados. Fica muito mais fácil, num processo seletivo, se apresentar seu portfólio para um recrutador. Lembrando que não adianta copiar e colar tudo no ChatGPT, porque você vai ser questionado na entrevista. Se não souber explicar, aí se lascou. O mundo é assim. Se ninguém te valorizar, a fila vai andar e você mostra a bicoleta pro concorrente e vai embora. Eu sempre fiz isso. Eu nunca pedi aumento. Até porque o top performer, ele não reclama. Ele simplesmente vai embora. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. E é só isso. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar. Não sejam Miguel.